Você duvida de encontros sobrenaturais? Você acredita que tudo que não pode ser explicado pela ciência é mera fantasia, histeria coletiva ou, na melhor das hipóteses, um truque de luz e sombra? Se a sua resposta foi sim, ou mesmo se você guarda uma ponta de ceticismo, eu peço que me acompanhe nesta jornada. Porque hoje vamos mergulhar em histórias que desafiam a lógica que persistem através das gerações e que para muitos são a prova inegável de que há muito mais entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode conceber. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir pode mudar a sua percepção do mundo. Nossa primeira parada nos leva a um lugar onde a dor e o desespero se infiltraram nas próprias paredes. O sanatório Waverly Hills, em Kentucky, Estados Unidos. Construído no início do século XX como um hospital para pacientes com tuberculose, Waverly Hills rapidamente se tornou um símbolo da luta contra a peste branca. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas encontraram seu fim aqui, num período em que a medicina ainda engatinhava na busca por uma cura eficaz. A morte era uma presença constante, um visitante tão rotineiro quanto as enfermeiras e os médicos. Imagine o cenário: corredores frios e estéreis, o cheiro pungente de desinfetante e doença, o som constante da tosse, gemidos e, para muitos, o silêncio final. Os pacientes, isolados de suas famílias, enfrentavam uma batalha solitária, muitas vezes perdendo-a. A taxa de mortalidade era assustadora e o sofrimento era palpável. Para lidar com o fluxo incessante de corpos, Waverly Hills construiu um túnel da morte, ou corpo-chute. Um túnel de 150 metros que descia a encosta da colina, permitindo que os corpos fossem removidos discretamente, sem alarmar os pacientes ainda vivos. Este túnel, por si só, é um testamento sombrio da escala da tragédia humana que ocorreu ali. Com tanta angústia e morte em um único local, não é de surpreender que Waverly Hills tenha se tornado um dos lugares mais assombrados do mundo. As histórias são inúmeras e arrepiantes. Visitantes e investigadores paranormais relatam ouvir vozes desencarnadas ecoando pelos corredores vazios, muitas vezes chamando nomes ou sussurrando pedidos de ajuda. Risadas infantis são ouvidas em áreas onde não há crianças. E figuras sombrias são vistas espreitando nas sombras. Um dos relatos mais famosos vem do quarto 502. Conta-se que uma enfermeira-chefe chamada Mary Hillenburg cometeu suicídio ali em 1928, enforcando-se. Outra enfermeira teria pulado de uma janela no mesmo quarto anos depois. Muitos acreditam que o espírito de Mary, e talvez outros, permanece preso no quarto 502. Pessoas relatam sentir uma frieza inexplicável ao entrar no quarto, ouvir vozes em tons ameaçadores e ver a silhueta de uma mulher na janela. Alguns chegam a sentir-se empurrados ou tocados por mãos invisíveis. Outro espírito notório é o de uma menininha chamada Timmy, que supostamente brinca no quarto andar. Visitantes frequentemente deixam bolas e outros brinquedos, e é comum que eles sejam movidos ou que se ouçam sons de brincadeiras infantis. Há também a história de um homem chamado The Creeper, uma figura sombria que rasteja pelo chão, e de um zelador que foi encontrado morto em um dos quartos, supostamente emparedado. A energia em Waverly Hills é tão intensa que muitos investigadores paranormais o consideram um epicentro de atividade sobrenatural. Equipamentos eletrônicos falham inexplicavelmente, baterias descarregam rapidamente e fenômenos de voz eletrônica, EVPs, são capturados com regularidade assombrosa. As paredes de Waverly Hills parecem ter absorvido a dor, o medo e a desesperança de seus antigos habitantes. E agora, esses ecos persistem, manifestando-se de formas que desafiam qualquer explicação racional. Um lugar que nos força a confrontar a questão: o que acontece com a energia de uma vida quando ela se esvai em tal sofrimento? Será que ela simplesmente desaparece? Ou será que fica para trás em busca de um descanso que nunca chega? Mas se a dor é um catalisador para assombrações, o que dizer de uma obsessão tão profunda que molda uma casa inteira em um labirinto para espíritos? Deixamos os corredores gélidos de Waverly Hills e nos dirigimos para a ensolarada Califórnia, para a lendária Winchester Mystery House. Esta mansão vitoriana em San José
não é apenas uma casa. É um monumento à paranoia, ao luto e, para muitos, à influência inegável do além. A história começa com Sarah Winchester, a herdeira da vasta fortuna da Winchester Repeating Arms Company, famosa por seus rifles que ganharam a alcunha de a arma que conquistou o Oeste. Após a morte de sua filha Anne, em 1866, e de seu marido William Wirt Winchester, em 1881, Sarah ficou devastada. Uma médium em Boston teria dito a Sarah que sua família estava amaldiçoada pelos espíritos de todas as pessoas mortas pelas armas Winchester. A médium a aconselhou a se mudar para o Oeste e construir uma casa para si e para os espíritos, e que a construção nunca deveria parar, pois se parasse, ela também morreria. Acreditando plenamente nesta profecia, Sarah se mudou para São José e comprou uma fazenda em 1886. Pelos próximos 38 anos, até o dia de sua morte em 1922, a construção na casa de Sarah Winchester nunca parou. 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma equipe de carpinteiros trabalhava incansavelmente, adicionando quartos, torres, escadas e passagens secretas sem nenhum plano arquitetônico mestre. O resultado é uma casa que desafia a lógica e a arquitetura convencional. A Winchester Mystery House é um labirinto de 160 quartos, com escadas que levam a tetos, portas que se abrem para paredes sólidas, janelas que dão para outros cômodos e chaminés que não chegam a lugar nenhum. Há portas de armário que revelam paredes de tijolos, escadas com degraus em alturas diferentes e corredores tão estreitos que mal se passa. A casa possui 47 lareiras, 13 banheiros e, supostamente, 13 escadas. O número 13, considerado de azar por muitos, era uma obsessão para Sarah, aparecendo em diversos detalhes da casa. Sarah acreditava que a casa era um santuário para os espíritos das vítimas dos rifles Winchester e que a construção contínua os manteria satisfeitos e a ela viva. Ela supostamente conduzia sessões espíritas em uma sala secreta da casa todas as noites, buscando orientação dos espíritos sobre a próxima fase da construção. Os trabalhadores recebiam instruções vagas, resultando na arquitetura caótica e enigmática que vemos hoje. Mas as assombrações? Elas são tão parte da casa quanto a própria Sarah. Inúmeros visitantes e funcionários relatam encontros com o inexplicável. Pessoas veem figuras sombrias nos corredores, ouvem vozes sussurrantes e passos quando não há ninguém por perto. Maçanetas giram sozinhas, luzes acendem e apagam, e portas se abrem e fecham sem explicação. Há relatos de um zelador, supostamente o espírito de um ex-funcionário de Sarah, chamado Clyde, que é visto empurrando um carrinho de mão ou trabalhando na casa. Os visitantes frequentemente sentem calafrios inexplicáveis, pontos frios e a sensação de estar sendo observados. A cama de Sarah Winchester, em seu quarto pessoal, é um ponto de intensa atividade. Muitos relatam sentir uma presença forte ali, e alguns afirmam ter visto a própria Sarah. A casa tem uma energia tão única que até mesmo os mais céticos são forçados a admitir que há algo de profundamente estranho e cativante nela. A Winchester Mystery House não é apenas um lugar assombrado. É um testemunho físico de uma mente perturbada pela crença no sobrenatural. Um memorial construído para apaziguar o que ela acreditava serem os espíritos vingativos de suas vítimas. É um lembrete vívido de como a linha entre a sanidade e a obsessão pode se tornar tênue quando a tragédia e a crença se entrelaçam. Mas o que é uma maldição? É a ira de um espírito vingativo? Um decreto proferido por uma alma atormentada que se manifesta através do tempo e das gerações? Ou é meramente uma série de coincidências trágicas, unidas pela nossa tendência humana de buscar padrões e significados onde talvez não haja nenhum? A verdade é que as maldições, assim como as assombrações, têm um poder inegável sobre a psique humana. Elas nos fascinam e nos aterrorizam, nos forçando a considerar a possibilidade de que o destino pode ser mais do que apenas uma série de escolhas aleatórias. Uma das maldições mais famosas e debatidas da história moderna é a chamada Maldição Kennedy. A família Kennedy, uma das dinastias políticas mais proeminentes e poderosas dos Estados Unidos,
parece ter sido perseguida por uma série de tragédias inacreditáveis e prematuras que se estenderam por décadas. Para muitos, a escala e a frequência desses infortúnios transcendem a mera coincidência, apontando para uma força mais sombria em ação. A saga começa com Joseph P. Kennedy Sr. e Rosie Fitzgerald Kennedy, os patriarcas da família. Eles tiveram 9 filhos, e a vida de muitos deles foi marcada por uma sucessão de desastres. O primeiro a perecer foi Joseph P. Kennedy Jr., o filho mais velho e a esperança política da família. Morto em 1944 durante a Segunda Guerra Mundial, quando seu avião explodiu em uma missão secreta. Ele tinha apenas 29 anos. 4 anos depois, em 1948, Kathleen Kick Kennedy Cavendish, a filha mais jovem e vibrante, morreu em um acidente de avião na França, aos 28 anos. Ela havia se casado com um nobre inglês protestante contra a vontade de sua mãe, e alguns viram sua morte como um castigo. Em 1963, o mundo assistiu horrorizado quando o presidente John F. Kennedy, o filho mais carismático e a personificação da esperança americana, foi assassinado em Dallas, Texas. Tinha 46 anos. A imagem de sua esposa, Jacqueline, e do filho pequeno, John Jr., é uma cicatriz na memória coletiva. Meses antes, seu filho recém-nascido, Patrick Bouvier Kennedy, havia morrido 2 dias após o nascimento. Apenas 5 anos depois, em 1968, Robert F. Kennedy, irmão de JFK e também uma figura política promissora, foi assassinado em Los Angeles, após vencer as primárias presidenciais da Califórnia. Ele tinha 42 anos. A nação foi novamente mergulhada em luto e descrença. Mas a maldição não parou com os irmãos. A descendência de Joseph e Rose continuou a enfrentar tragédias. David Kennedy, filho de Robert Kennedy, morreu de overdose de drogas em 1984, aos 28 anos. Michael Kennedy, outro filho de Robert, morreu em um acidente de esqui em 1997, aos 39 anos. John F. Kennedy Jr., o filho do ex-presidente que havia sobrevivido à tragédia da infância e construído sua própria carreira, morreu em um acidente de avião em 1999, aos 38 anos, junto com sua esposa, Carolyn Bessette Kennedy, e a cunhada Lauren Bessette. A lista de infortúnios é ainda mais longa, incluindo acidentes de carro, doenças, suicídios e outros incidentes que atingiram a família Kennedy com uma frequência perturbadora. Edward M. Kennedy, o último dos irmãos, sobreviveu a um acidente de avião em 1964 e ao infame incidente de Chappaquiddick em 1969. Mas sua vida foi marcada pela perda de seus irmãos e sobrinhos, e ele mesmo lutou contra doenças graves, falecendo em 2009. Os céticos apontam para o estilo de vida de alto risco de alguns membros da família, sua proeminência pública que os expôs a maiores perigos, e a simples aleatoriedade da vida. No entanto, para aqueles que acreditam na maldição, a acumulação de mortes prematuras e violentas, acidentes bizarros e reveses de saúde é simplesmente demais para ser atribuída ao acaso. Eles veem um padrão, uma sombra escura que se estende sobre a família, talvez originada de alguma ação do passado ou de uma inveja mística que se manifestou em infortúnio. As origens propostas para a maldição variam. Alguns apontam para a fortuna da família, construída em parte através de atividades controversas. Outros sugerem uma maldição irlandesa antiga ou até mesmo a ira de Deus. Independentemente da causa, a maldição Kennedy permanece como um dos exemplos mais pungentes de como o destino pode parecer cruel e implacável, e como a mente humana busca explicações sobrenaturais para o inexplicável. De uma maldição que se abate sobre uma família inteira, passamos para uma que se apega a um objeto inanimado, mas de beleza e fascínio inegáveis: o diamante Hope, com 45,52 quilates de um azul profundo e hipnotizante. O diamante Hope é uma das joias mais famosas e históricas do mundo. Mas por trás de seu brilho deslumbrante, esconde-se uma lenda sombria de infortúnio e tragédia, que supostamente perseguiu cada um de seus proprietários. A história do diamante começa na Índia,
onde foi originalmente descoberto no século XVII como um diamante azul bruto de 112 quilates, conhecido como o diamante Tavernier azul. Diz a lenda que a pedra foi roubada de um ídolo hindu, o olho da deusa Sita, e que essa profanação lançou uma maldição sobre quem quer que a possuísse. O primeiro a sentir a ira da maldição foi Jean-Baptiste Tavernier, o comerciante francês que trouxe a pedra para a Europa. Após vendê-la ao rei Luís XIV da França, Tavernier supostamente perdeu toda a sua fortuna e foi forçado a fugir para a Rússia, onde foi atacado e morto por uma matilha de cães selvagens. O diamante então passou para a realeza francesa. Luís XIV o lapidou e o renomeou como Diamante Azul da Coroa, ou Azul da França. Embora Luís XIV tenha tido um reinado longo, ele perdeu muitos de seus filhos, e sua neta, Maria Antonieta, que usou a pedra, foi guilhotinada durante a Revolução Francesa. O rei Luís XVI, seu marido, também foi guilhotinado. A pedra foi roubada durante a Revolução e permaneceu desaparecida por anos. Quando reapareceu, lapidada em sua forma atual e rebatizada como Diamante Hope, a maldição parecia ter se fortalecido. Seu novo nome veio da família Hope, banqueiros londrinos que a adquiriram no início do século XIX. Henry Hope, um dos primeiros donos do diamante em sua forma atual, não sofreu diretamente, mas sua família enfrentou reveses financeiros e uma série de mortes trágicas. Posteriormente, o diamante passou pelas mãos de vários proprietários ricos e influentes, e a cada vez, a tragédia parecia seguir de perto. Uma das proprietárias mais famosas foi Evelyn Walsh McLean, uma socialite americana excêntrica e filha do proprietário do jornal Washington Post. Ela adquiriu o diamante em 1911, ciente da lenda da maldição. E até o usou para dar festas extravagantes, permitindo que seus cachorros o usassem em suas coleiras. No entanto, sua vida foi marcada por uma série de infortúnios esmagadores. Seu filho morreu em um acidente de carro, sua filha cometeu suicídio, seu marido a deixou por outra mulher e morreu em um asilo, e um de seus netos morreu de overdose. Evelyn McLean faleceu em 1947, endividada e com uma vida de luto. Finalmente, em 1958, o joalheiro Harry Winston doou o diamante Hope ao Smithsonian National Museum of Natural History, em Washington, D.C., onde permanece em exibição. E o que aconteceu com Harry Winston? Ele morreu de ataque cardíaco anos depois, mas em idade avançada e com uma carreira de sucesso. Aparentemente, a maldição não o atingiu de forma tão devastadora quanto aos seus antecessores. Será que a maldição é neutralizada uma vez que a pedra é entregue ao público, sem fins lucrativos? Ou será que o poder do diamante é apenas uma lenda, alimentada por uma série de coincidências e pela imaginação humana? A verdade sobre o diamante Hope, assim como muitas maldições, reside na interseção entre o fato e a ficção. É fácil para nós, como seres humanos, conectar eventos trágicos e atribuí-los a uma causa mística, especialmente quando um objeto tão valioso e antigo está envolvido. No entanto, a persistência dessas histórias, a forma como elas ecoam através do tempo e a crença de tantas pessoas nos força a perguntar: será que há realmente uma força invisível, uma energia negativa que se apega a certos objetos e locais, manifestando-se como infortúnio para aqueles que se atrevem a possuí-los? O diamante Hope, com seu brilho enigmático, continua a ser um testemunho silencioso para essa pergunta. Um lembrete de que a beleza pode, às vezes, vir com um preço terrível. Em todos esses relatos, de Waverly Hills, a família Kennedy e ao diamante Hope, somos confrontados com o inexplicável. E é exatamente nesse ponto que o ceticismo entra em jogo. Para cada história de uma aparição fantasmagórica ou de uma série de infortúnios atribuídos a uma maldição, há uma explicação racional que busca desmascarar o mistério. Os céticos argumentam que a mente humana é mestre em encontrar padrões onde não existem, em interpretar ruídos e sombras como algo sobrenatural e em atribuir significado a coincidências. A ciência busca explicações lógicas para os fenômenos. No caso de Waverly Hills, por exemplo, a acústica do antigo sanatório pode amplificar e distorcer sons, criando a ilusão de vozes. Flutuações de temperatura podem ser atribuídas a correntes de ar ou problemas estruturais,
não a presenças fantasmagóricas. A pareidolia, a tendência de perceber formas reconhecíveis em estímulos ambíguos, pode fazer com que sombras pareçam figuras humanas. Além disso, a sugestão e a expectativa desempenham um papel enorme. Se você entra em um lugar com a expectativa de ver fantasmas, é mais provável que sua mente preencha as lacunas e interprete estímulos ambíguos como evidência paranormal. Em relação às maldições, a explicação cética é ainda mais direta: coincidência e viés de confirmação. A vida é inerentemente imprevisível e cheia de tragédias. Quando uma família é proeminente como os Kennedy, suas vidas são vividas sob o escrutínio público, e cada infortúnio é amplificado e interligado. Se a família fosse anônima, esses eventos seriam apenas parte da tragédia humana comum. A mente humana tende a lembrar e dar mais peso aos eventos que se encaixam em uma narrativa pré-existente, a maldição, enquanto ignora ou minimiza aqueles que não se encaixam. A maldição do diamante Hope? É fácil argumentar que pessoas que possuem joias tão valiosas já vivem vidas de alto risco, seja por inveja, crime ou simplesmente por estarem em posições de poder e influência que naturalmente atraem problemas. Além disso, a vida de pessoas ricas e poderosas, como Evelyn Walsh McLean, é frequentemente cheia de dramas e tragédias, independentemente de possuírem um diamante. No entanto, o ceticismo, por mais válido que seja, muitas vezes falha em capturar a totalidade da experiência humana. Por que essas histórias persistem? Porque tantas pessoas, incluindo aquelas que se consideram racionais e equilibradas, relatam experiências que desafiam a explicação. Não se trata apenas de medo ou superstição. Há algo intrínseco à nossa natureza que nos atrai para o mistério, para a possibilidade de que o universo seja mais complexo e maravilhoso do que nossos modelos científicos atuais podem explicar. A experiência humana da perda, do luto, do trauma é universal. E nesses momentos de vulnerabilidade, a ideia de que nossos entes queridos não desaparecem completamente, ou que há uma justiça cósmica em ação, pode ser profundamente consoladora ou aterrorizante, mas sempre impactante. Os relatos de Waverly Hills não são apenas sobre fantasmas, são sobre a memória da dor humana, sobre o eco do sofrimento que ressoa através do tempo. A Winchester Mystery House não é apenas uma casa estranha, é um monumento à obsessão e à crença de que podemos, de alguma forma, negociar com o desconhecido. A maldição Kennedy e a do diamante Hope não são apenas coincidências, são narrativas poderosas que nos fazem ponderar sobre o destino, a fortuna e a fragilidade da vida, mesmo para os mais privilegiados. Mesmo que a ciência um dia consiga desvendar cada mistério, explicar cada ruído, cada sombra, cada coincidência, a essência dessas histórias permanecerá. Elas tocam em algo fundamental na psique humana: nossa necessidade de significado, nossa busca por conexão com o que está além do tangível e nosso eterno fascínio pelo desconhecido. Este vídeo começou questionando sua crença em encontros sobrenaturais. Eu não peço que você acredite cegamente em cada história ou cada sussurro. Mas eu peço que você mantenha uma mente aberta. Que você considere que, talvez, nem tudo possa ser explicado pelos 5 sentidos ou pela lógica fria da ciência. Que há mistérios que se recusam a ser desvendados, presenças que se recusam a desaparecer e energias que persistem muito depois que a vida se esvai. O que acontece quando a morte não é o fim? O que acontece quando a dor é tão intensa que se materializa como uma sombra, ou quando a injustiça é tão profunda que gera uma maldição que atravessa gerações? Essas são as perguntas que nos assombram, que nos mantêm acordados à noite e que nos impulsionam a explorar os campos mais sombrios e misteriosos da existência. Pense nos corredores vazios de Waverly Hills, onde os ecos de milhares de almas perdidas ainda ressoam. Pense na loucura arquitetônica da Winchester Mystery House, um labirinto construído para apaziguar os espíritos dos mortos. Pense na série implacável de tragédias que perseguiu a família Kennedy, ou na sombra que paira sobre o deslumbrante diamante Hope. São histórias que nos forçam a questionar a natureza da realidade, a fragilidade da vida e a persistência do espírito. Se você duvidava de encontros sobrenaturais, talvez agora você tenha pelo menos uma pequena rachadura em seu ceticismo.
Talvez uma semente de dúvida tenha sido plantada. A ideia de que o véu entre o nosso mundo e o outro é mais tênue do que imaginamos. Porque no final das contas, não importa quão racionais tentemos ser, há sempre um espaço em nós para o inexplicável, para o maravilhoso e para o aterrorizante. E é nesse espaço que a verdade mais profunda sobre o sobrenatural talvez resida. Se você se sentiu intrigado, arrepiado ou simplesmente fascinado por essas histórias, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nossos próximos mergulhos no desconhecido. Compartilhe suas próprias experiências ou opiniões nos comentários abaixo. E lembre-se, os mistérios não se revelam facilmente, mas estão sempre lá, esperando por aqueles que ousam procurar.